torcedor do Grêmio e admiro profundamente o técnico atual, Roger Machado, que já foi atleta do Grêmio, aliás, um excelente atleta, uma figura que tem assim vamos dizer assim, uma história de vida muito bacana, e ele dá um exemplo muito importante. Afinal de contas, o Roger é um cara que sempre estudou. E no meio do futebol a gente teve aquelas figuras folclóricas, aquela coisa meio que o cara que ganha muito dinheiro, tem talento, mas não chegado aos estudos. O Roger Machado, ao contrário. O Roger Machado é uma figura que sempre foi muito inteligente e estudioso, aplicado na sua vida. É uma figura realmente, para mim, assim, exemplar. Assim como também teve o Emerson, da mesma geração do Roger, que é outra figura fantástica. Eu tive a honra de conhecer e de abraçar o Emerson Rosa, que assim, uma figura também ímpar. E o Roger Machado, ele tem posições políticas bem diferentes, inclusive, das posições políticas do Renato Portaluppi, que é, sem dúvida, a maior proeminência da história do Grêmio. E eu, claro, me alinho muito mais, evidentemente, às ideias do Roger do que às ideias bolsonaristas do Renato Portaluppi. Nem por isso eu coloco, excluo o Renato da história do Grêmio, porque eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é as suas ideias políticas, outra coisa é o seu trabalho no futebol, uma coisa é seu trabalho como professor, outra coisa é as suas convicções religiosas, políticas, etc. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Roger recentemente teve um episódio lamentável no Paraná, em que a sua família foi atingida, foi ofendida. E o Roger, claro, se defendeu, e a solidariedade tem que ser externada para o Roger. E eu acho que a gente precisa ver como as coisas acontecem e elas não estão tão estanques. Eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: não vou ver o jogo do Grêmio porque o Grêmio tem um técnico comunista. Quer dizer que essa coisa que nós temos hoje, nojenta, é uma coisa pavorosa, desta ignorância congênita, onde eu só me relaciono com aqueles que pensam como eu, onde eu preciso menosprezar o outro, porque primeiro que a pessoa que diz isso nem sabe o que é comunismo, na verdade, sabe-se lá que conceito que tem, se é que algum conceito adquiriu. E segundo, e com muita tranquilidade eu digo isto, eu acho que é importante sim que a gente firme convicções além das ideias do futebol. É claro que o Roger não tem que fazer do microfone a qual ele está dando uma coletiva uma aula de política, porque ele tem que fazer aquilo que ele faz, que são as suas explicações do futebol, que são maravilhosas, são verdadeiras aulas de futebol. Mas o que tange as questões comportamentais, no que tange o futebol dar uma mensagem à população, eu acho muito importante que técnicos como o Roger Machado, que está num dos maiores clubes do Brasil, se posicione. E suas posições têm que ser respeitáveis. Tem que ser respeitadas, melhor. Porque se o Renato Gaúcho, que falou um monte de asneira, ao meu ver, as pessoas respeitaram, por que eu não posso e não devo respeitar as posições do Roger? E em nenhum momento eu vi o Roger fazendo propaganda para A, B ou C, mas ele tem um pensamento progressista, e esse pensamento progressista do Roger merece ser respeitado. Merece ser respeitado porque se a gente não cultivar esse respeito ao pensamento progressista de alguém que tem um cargo, que tem uma representação para uma parte dos estados mais importantes do Brasil, nós estamos dando margem para o silêncio, para o silenciar das pessoas, sob pretexto, ou por falso pretexto de não
como é que se diz assim, não ideologizar o futebol. Só que, infelizmente, a ideologia da boçalidade bolsonarista chegou nos estádios. Tá aí com estes que jogam coisas nos estádios e dizem que pode fazer porque o outro fez. Isto é uma questão, né, a ser colocada. O próprio racismo estrutural foi alimentado por esses que se dizem hoje conservadores, mas que não conhecem o que John Stuart Mill escreveu. Aliás, o Brasil está assim. Nós temos muita gente que se diz esquerda, mas jamais leu uma linha do Capital. Tem gente que se diz socialista e exalta, né, quem até um tempo atrás era questionado pela falta da merenda. Tempos tristes são esses, e todo o nosso apoio e solidariedade ao Roger Machado. Este sim é uma referência, não só no futebol, mas também como figura pública e como alguém que pode servir de referência para uma população, para os jovens gremistas e quem sabe para os outros jovens de todos os outros clubes. O Brasil precisa de referências e o Roger, sem dúvida, é uma delas.